Vamos orar, ficar mais uma vez ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus por essa jornada que nós fizemos. Está todo mundo vindo no seminário? Amém? Começamos quinta-feira, ontem foi a parte de renúncia, hoje vai ser a parte de iniquidades familiares, maldições familiares. Se você não veio, pode vir, não tem problema não. E domingo de manhã a parte de paternidade e cura emocional. Vamos pôr a sua mão sobre o seu coração. Eu quero te pedir que você peça ao Senhor, não apenas para te dar um conhecimento, mas te dar uma revelação, algo que possa também trabalhar com você, não apenas para você trabalhar com alguém, ajudar alguém, mas que você possa também ser ajudado. Peça ao Senhor isso, que no meio de toda essa aula, Deus de repente traga alguma informação, traga alguma revelação, Deus comece a exprimir alguma área escondida, alguma área presa, que precisa ser trabalhada. Feche os seus olhos e ore ao Senhor pedindo por isso. Peça por esse dia. Obrigado, Deus, por esta manhã. Misericórdia do Senhor é tão boa. Misericórdia do Senhor é tão tremenda. Como dizem as crianças, é tão legal saber que nós servimos a um Deus misericordioso, que nos ama mesmo diante daquilo que somos, que fazemos. O Senhor não depende de nós para nos amar. É bom saber disso, que o Senhor não depende das nossas habilidades, o Senhor não depende das nossas atitudes, o Senhor não depende das nossas performances. O Senhor nos ama incondicionalmente, ó Deus. E nesta manhã nós te pedimos que o Senhor ministre de forma clara a nossa alma. Ó Pai, que o Espírito do Senhor vá àquele lugar chamado inconsciente, chamado psique, chamado alma, chamado o que for, ó Deus, e traga a revelação da Tua palavra. Pai, nós não precisamos apenas da informação, precisamos dela também para, ó Deus, trabalhar corretamente, mas nós precisamos da revelação também. Nós precisamos de uma revelação sobrenatural, Pai. Os psicólogos, os psicanalistas, os terapeutas, ó Deus, com suas metodologias importantes, adequadas, ó Pai, tentam acessar esse mundo desconhecido, mas o Espírito do Senhor conhece este lugar. O Espírito do Senhor conhece o nosso inconsciente, o nosso consciente, o nosso subconsciente, as nossas atitudes. O Espírito do Senhor conhece aquilo que Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Espírito do Senhor, esse revelador, esse Senhor, esse Deus conosco, esse Emmanuel, esse Paráclito, Pai, possa trazer revelação para nós enquanto estudamos este assunto. Ó Pai, nós não apenas queremos saber, mas queremos ouvir com o coração aquilo que o Senhor tem para nos falar. E se há algum sentimento guardado, escondido pelo tempo, manietado, algum sentimento embotado, ó Pai, algum recalque, ó Deus, em nós, construído na infância, que o Espírito do Senhor possa revelar, trazer à tona, ó Deus, para que seja tratado e confrontado pela Tua palavra. Pai, obrigado porque o Senhor não quer acalentar as nossas feridas. O Senhor não quer colocar um pano quente sobre as nossas dores. O Senhor quer espremer as nossas feridas. Tua palavra diz, Ele nos despedaçou ao terceiro dia, nos sarará, ó Deus. O Senhor é o Deus que espreme as nossas feridas. E muitas vezes elas machucam, elas doem, mas o Senhor é este Deus que trata conosco neste nível, ó Deus. Obrigado por isso. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar-se, querido. Bom, nessa manhã nós vamos falar sobre o início deste assunto, e o tema é na infância que tudo começa. Eu fiz questão de colocar esse título, porque eu acho ele extremamente pertinente. Você pode repetir comigo? É na infância que tudo começa. Sabe, é muito comum nós ouvirmos que a adolescência é uma época crítica. Adolescente está em crise. Adolescente é problema. A fase da adolescência é uma fase complicada. E a gente vai colocando uma expectativa negativa em cima da adolescência, como se na adolescência começassem todos os problemas de uma pessoa. Ali que começaram os problemas. Mas na verdade, a adolescência é o resultado,
os problemas que o adolescente enfrenta, e o adulto também, o jovem, o adulto também enfrentam, são resultado daquilo que aconteceu ou deixou de acontecer na infância. Aquilo que nós não plantamos ou plantamos de forma errada, né, vai nascer na adolescência. Nesse momento em que a identidade está em formação, que a sexualidade aflora, os hormônios explodem, é nesse momento que ele tem que decidir muita coisa, profissão, né, lidar com a sua sexualidade em plena ascensão, com os pais, com figuras de autoridade, com uma série de outras decisões que ele tem que tomar, com as coisas do coração, e que então ele, vou usar uma expressão que não é ela, mas só para a gente entender, ele surta. Mas perceba que a maioria desses problemas em adolescentes começa na infância. E aí nós investimos muito em ministérios com adolescentes, com jovens, com adultos. E eu volto a uma tecla que eu tenho batido, né? O investimento na infância, a base da vida, a base das nossas emoções, a base da sexualidade, a base da nossa vida com Deus, a base de tudo que vamos viver, a partir da revolução dos hormônios, né? Começa na infância. A primeira infância é o segredo. E tem alguém que sabe disso. E que tem visão para isso, que é o diabo. O diabo é o melhor psicólogo, melhor não no sentido de qualidade, mas é o mais bem preparado psicólogo de todos os tempos. Ele é o mais bem preparado psicanalista de todos os tempos. Ele é o mais bem preparado pedagogo de todos os tempos. Ele conhece tudo de pedagogia, de filosofia, de sociologia, de comportamento, de psicologia, de psicanálise. Não tem nada que ele não domine. Ele tem uma mente milenar. E ele entende desse negócio de alma. Ele conhece isso. Ele sabe como é a dinâmica de uma alma, como é o ciclo de uma ferida, como trabalhar as dores, as feridas, as enfermidades. Ele sabe disso, ele conhece isso muito bem. E ele sabe que a melhor época para plantar feridas numa pessoa de uma forma mais efetiva é a infância. Né? É na infância que tudo começa. E elas chegam bonitas na igreja, né? Elas chegam arrumadinhas, as crianças chegam, né, cabelinho liso, olhinho verde, né, caracol, né, vestidinho novo, lacinho, e lá na igreja as crianças já estão acostumadas, elas me chamam de tio pastor. Ô tio pastor, e elas já chegam assim, os pequenininhos já chegam, a primeira coisa que eles mostram é o pé, ou se tem algum laço novo, ou ficam assim, ó, porque eles querem um elogio meu. Eu tenho o costume de elogiar, então eu elogio todas, o lacinho, a roupa, o sapato, qualquer coisa, mas elas gostam de ouvir de mim um elogio, então elas já chegam se aprumando, se aprontando assim, né? E elas chegam muito bonitinhas, né? Cabelo limpo, roupa nova, cara de gente feliz, né? E aí, aos olhos dos adultos, e às vezes até dos pais, está tudo bem, está tudo certo. Está tudo escondido ali, crianças não têm problemas, crianças não têm dores, não têm crises, não sofrem como os adultos, não sofrem como os adolescentes. Aliás, ontem eu falei que a terceira maior causa de morte entre os adolescentes hoje é suicídio, fruto associado à depressão. No Japão, por exemplo, tem o maior índice de suicídio entre adolescentes, e eles não têm adolescentes vivendo em risco social, em pobreza, em miséria. Eles têm toda a tecnologia e todos os recursos possíveis, né? Por detrás daqueles smartphones existem mundos desestruturados. E aí elas chegam e a gente muitas vezes pensa isso, os adultos pensam sobre as crianças, não é? E nós não percebemos o quanto está sendo trabalhado no inconsciente deles, na alma deles, o quanto de imagens partidas estão sendo geradas, né, por detrás daquele rosto bonito, infantil, alegre, feliz, né? Quando a Denira era criança, ela conta isso no testemunho dela, né? Frequentou a igreja a vida inteira, nunca deixou de ir à igreja, mas e era muito quietinha,
não dava trabalho na escola. Uma vez a escola chamou a mãe dela para a escola, ela ficou preocupada, meu Deus, o que eu fiz de errado? A escola chamou a mãe dela, os pais, para elogiá-la. Então, aparentemente, não era uma criança problema, não era uma criança revoltada, não era uma criança agitada, rebelde. Pelo contrário, na igreja, ela chegava cedo, ajudava as professoras, desde cedo se envolvia com as professoras, né? Fazia toda a tarefa, não esperava os pais para saírem de casa. Então aquela criança normal, engomadinha, eram as 3 irmãs e o irmão, né? Saíam todos iguais, engomadinhos para a igreja, assim, nota 10, nem tem problema, né? E por detrás daquele rosto, né, daqueles olhos verdes, ninguém pensava que havia uma dor profunda, construída desde cedo, através do abuso sexual. Anos sofrendo abuso sexual dentro de casa, ninguém sabia. Os professores da escola não perceberam, os professores da igreja não perceberam, né? Ninguém imaginava, né, aquilo ali, que havia um cativeiro emocional naquele rosto bonito. Um mundo desfragmentado, destruído pelo abuso. E o abuso tem esse poder de destruição, de identidade, de emoção, de autoimagem, né? Pessoas que sofreram abuso, têm problemas de aceitação, se sentem sujas. Esses dias eu conheci uma pessoa que foi abusada na infância, é pastora hoje, foi agora no Paraná, semana passada. E a experiência dela é o seguinte: ela foi abusada desde pequena pelo irmão perdão, confundi, não foi Paraná, foi em Cuiabá. É que eu venho de uma série de viagens que eu vou misturando, né? E ela vem de abuso sofrido pelo irmão em casa. E ao tocar, toda pessoa na igreja, quando toca nela, só de você fazer assim, tocar, ela chega em casa, ela corre para o banheiro, ela vai tomar banho. E ela se sente suja, ela se sente enlameada. Qualquer toque faz mal para ela até hoje. Então o abuso causa isso, uma série de fatores que nós vimos isso nas aulas sobre abuso sexual. É um cativeiro, né? E ninguém podia ajudá-la, minha esposa. Ninguém via. Porque a gente, às vezes, no Ministério Infantil, está de olho nos problemáticos, né? No aluno problema, aquele que dá trabalho, aquele que é agitado, aquele que grita, aquele que é rebelde, esse é o foco. Tem problema emocional. E às vezes a gente esquece que aquela criança quietinha, boazinha, que não dá trabalho, nota 10 em tudo, pode também estar sofrendo na alma, e a gente não está atento, né? Até o dia em que uma professora a viu, e a viu além dos olhos verdes, a viu além daquela roupinha engomada, que a minha sogra era muito cuidadosa com isto, da aparência. E eu sempre falo isso, né? Líderes com coração de pastor, professores de crianças com coração de pastor, só estes conseguirão ver além. Só professor, vou usar uma expressão que eu não gosto, tia e tio na igreja, ou contadores de história, vão contar histórias, vão passar anos no Ministério Infantil, as crianças vão passar pela sua sala e eles não vão ver. Porque eles não têm sensibilidade. Só quem é pastor, não no sentido de título, né? Mas que tem um coração no ministério, que ama o que faz, ama as crianças, percebe. É mais sensível. Deus está trabalhando com ele, ele ora pelas crianças, o Espírito Santo que revela, que mostra, às vezes num olhar, às vezes numa distração, a criança, às vezes numa atitude. O professor, o líder de criança que tem esse coração, ele vai ver. E essa professora, né, ela tinha 12 anos, já a Denira percebeu que por detrás de toda aquela aparência legal, havia um mundo desorganizado, um mundo em decadência. E aí então começa o processo, que não foi trabalhado. Ela contou isso no testemunho dela,
não foi trabalhado adequadamente à época, porque não se sabia muito sobre isso, a igreja enfrentava adequadamente esse assunto do abuso. O assunto não foi trabalhado como deveria ter sido, isso aí foi a causa, depois de muitos problemas lá, até Deus restaurar isto, né? E normalmente os traumas, não só o abuso, traumas, perdas, privações, medos, né, rejeições, problemas de paternidade que as crianças enfrentam, né, vão desdobrar-se na adolescência, na juventude, na fase adulta. Às vezes eles passam até despercebidos na adolescência, até mesmo na juventude. Mas daqui a pouco eles aparecem. Porque o fato de estar guardado na alma ou no inconsciente, o fato de estar ali guardado e não se manifestar é como uma doença, aquela silenciosa, que às vezes a pessoa tem o vírus, mas a doença não se manifesta, mas uma hora aparece. Às vezes tem uma célula cancerígena, a vida inteira passa com ela sem nenhum câncer. Mas às vezes um estresse emocional, um desgaste pode ativar aquela célula, né? E às vezes isso acontece, sabe aonde? Que eu tenho visto? No casamento. E comigo foi assim. Explodiu no casamento. Pá! No casamento. Quando a minha filha nasceu, então. E olha, e foi o processo de restauração que nos livrou de uma separação. Foi o processo de restauração emocional que abençoou minha filha. Hoje as duas são cúmplices. Até às vezes eu fico bravo, vocês estão muito cúmplices umas das outras, uma da outra, né? São amigas inseparáveis, mas tinham tudo para ser inimigas. Porque de repente, tudo foi destruído na infância está ali. Vivo. Guardado, bem guardado. Eu atendi um casal, eu acho que eu já comentei sobre esse casal aqui, não sei. Mas adolescente dando muito trabalho, se cortando, se mutilando, se automutilando. E na segunda reunião eu descobri o que era. No segundo encontro, matei a charada logo. Dois problemas, o casal estava mal um com o outro, em ponto de separar-se, porque eles se casaram por causa da gravidez precoce, ainda antes do casamento. Se casaram à força, não se amavam, não se amam, né? E a criança percebe isso. E também tentaram aborto. E eu falei, quando eles me contaram a tentativa de aborto, eu falei, olha, aí eu perguntei, vocês já comentaram com a filha de vocês? E não, pastor, ela não pode nem saber. Eu falei, olha, o consciente dela não sabe que vocês tentaram aborto, mas o inconsciente sabe. Ficou registrado, não tem jeito, fica guardado, mesmo que esteja no ventre, mesmo que tenha meses de vida, fica guardado lá dentro, fica incubado. Vou usar uma expressão que hoje está sendo muito mal usada, né? Por causa de uma música aí, a palavra recalque, né? Fui falar recalque esses dias, todo mundo riu, né? Porque associou a uma música aí, que nem vale a pena mencionar. Mas a expressão recalque é uma expressão que vem de Freud. Ela fala que são sentimentos escondidos. Recalcado significa camuflado, não resolvidos, e que de alguma forma ficaram bem mascarados, às vezes pelo tempo, mas estão ali, bem guardadinhos, latentes, guardados. Uma hora, uma situação, uma pessoa, uma palavra, um evento, dá uma espécie de, naquele negócio, aquele vai e sobe e volta. É um arroto. Aquele recalque, aquele sentimento guardado, aquela dor, aquela ferida, arrota e volta. Esconde de novo. Então, por isso que o psicanalista ele vai tentar encontrar isso através do discurso, da fala. A metodologia psicanalítica é exatamente essa, de ouvir, de instigar a pessoa para falar, porque acredita-se que a fala vai demonstrar
O acesso ao inconsciente se faz pelo discurso, pela fala, né? Diferente do psicólogo que trabalha com uma outra visão, mas pelo comportamento ou outras coisas mais. Mas o psicanalista tenta acessar esse lugar esquisito, esse lugar desconhecido, chamado inconsciente, pela fala. Ele instiga a pessoa a falar, e vai pegando ali os arrotos, as repetições, as intensidades como ela fala alguma coisa, e vai ali na sua metodologia tentando acessar esse mundo desconhecido, né? Então a fala vai dizer que tem alguma coisa, algum sentimento guardado, embutido pelo tempo, algum recalque, né? E aí isso vai reverberar por muitos anos, e se Deus não entrar na história da pessoa, né, ela vai ter complicações. E essas complicações não só às vezes na igreja, com Deus, mas são complicações no casamento, são complicações profissionais. E o mercado hoje está procurando uma pessoa inteligente na alma. É a inteligência emocional hoje que está é a grande busca do mercado. Às vezes o mercado prefere uma pessoa que saiba menos tecnicamente, mas que seja mais inteligente na alma, mais resolvido, mais estruturado, mais livre, sabe lidar com pressão, com amigos, com problemas, do que uma pessoa que é muito inteligente tecnicamente, mas não consegue trabalhar em equipe, não consegue viver de pressão, sob pressão, surta fácil. E o mercado hoje ele prefere trabalhar o inteligente emocional, porque a inteligência técnica, a empresa depois treina, qualifica. Agora, a empresa não consegue, por mais que ela tente, tem hoje vários cursos para trabalhar isso, a inteligência emocional, mas perceba, a inteligência emocional é construída na infância. Então tem vários cursos, terapias, né, claro, livros, né, palestras de autoajuda, tem vários livros de autoajuda, é o que mais bomba no mercado hoje é livro de autoajuda. Por que bomba livro de autoajuda? Porque está todo mundo doente. Todo mundo está pingando mágoa, né? E a empresa precisa do cara maduro, da pessoa, do funcionário bem estável. Só que a base disto, e não tem como acessar lá pelo humanismo só, pela autoajuda, a base é a infância. Então é na infância que tudo começa. A maioria dos problemas que os adultos sofrem hoje começou na infância, né? As clínicas de terapia, os consultórios, os gabinetes pastorais estão lotados de pessoas que tiveram seus traumas iniciados na fase infantil. E eu vou dizer, eu tenho muitos anos que eu sou pastor, e de lá para cá, né, eu tenho 21 anos de ministério pastoral, né? E nesses 21 anos já ouvi muita coisa. Se os meus livros falassem, se meus ouvidos escrevessem o que eu já ouvi, daria uma enciclopédia, né? Tanta gente que eu já atendi, e quase todos, né, e de todos os tipos, pessoas maduras, não maduras, novos na fé, velhos na fé, gente de todo jeito, né? E uma coisa é certa, a maioria dessas pessoas, né, vieram de uma luta emocional, de uma demanda emocional, cavada, onde? Na infância. Você vai, né, começa a cavar as raízes de um trauma, as raízes de uma ferida, de uma dor, infância. Pastor, eu era pequeno, aconteceu isso. Quando eu tinha tantos anos, meu pai fez isso, meu pai saiu, abusa. E vai então aquelas histórias que vão sempre se reportar à infância. A infância, né? Porque é nesta época que elas estão muito abertas, vulneráveis. Elas não têm defesas, as crianças ainda não desenvolveram capacidade de administrar crise, administrar pressão, administrar perda, administrar problema, administrar abuso. Ela não tem essa inteligência ainda, ela está aprendendo. Mas aí, quando ela é ferida, ela vai aprendendo de uma maneira muito diferente, ela vai aprendendo como ouriço, ela vai criando defesas, né, defesas, né, dentro do seu processo de crescimento. E, deixa eu só passar aqui.
ela vai criando defesa e a alma está em formação, a personalidade está em formação, ela está amadurecendo e ela não sabe. E a maioria das crianças hoje, a maioria, porque é uma questão cultural nossa também, principalmente aqui no Brasil, não é treinada para aprender a lidar com isso. Nós não fomos treinados desde a infância para lidar com crises, com pressão. Nós não temos uma cultura de proteção emocional, de amadurecimento emocional. A maioria aqui de nós foi no porrete, não é? Foi no meio do vendaval, da luta, e foi crescendo, e foi apanhando, e foi se ferindo, e foi construindo o que? Defesas, muros. Me feriram, não me ferem mais. Abusaram de mim, não, nessa área ninguém abusa mais de mim. E a pessoa vai criando defesas, vai criando formas de reação ao mundo externo, né? E elas não são preparadas para administrar, não são treinadas. Nós não temos uma cultura de treinamento emocional, né? Nós somos uma cultura de treinar na matemática, treinar no português, as nossas escolas, a nossa educação é muito positivista, é muito voltada para a ciência, para conhecimento técnico. E muitos pais não entendem isso, por isso nós trabalhamos no curso de berçário, a ideia de ter na igreja, eventualmente, aí, dependendo das demandas, uma classe para novos pais, uma classe de pais, uma classe para pais que já são pais, né? E aí eu sugiro o curso da Universidade da Família, como criar seu filho, é excelente, eu tenho uma turma na igreja, terminando agora, e vai trabalhar várias áreas, como criar uma criança responsável, uma criança madura, uma criança amorosa, uma criança humilde, simples, como criar seu filho, Universidade da Família. Mas nós não fomos preparados, né, para isso. Assim, eu sugiro a criação também de uma sala de gestantes, de pais grávidos. Eu nem gosto do nome sala de gestantes, porque aí os homens não vão. Então, eu gosto da expressão Ministério de Pais Grávidos, né? Tem algumas igrejas que têm uns nomes diferentes. Lá em Vitória, uma igreja, depois que o pessoal fez o curso, a gente montou, Geração Semente, né? E tem outros nomes, você pode buscar, né? Encontro de barrigas. E aí os maridos já vão, porque eles já estão ficando barrigudos também, né? Para ministrar às mães grávidas, os pais grávidos, ajudá-los, treiná-los. Algumas aulas vão trabalhar a questão de higiene, dessa parte, né, do nascimento, do cuidado e tal. Mas não é só isso, não. O objetivo não é esse, não. O objetivo é ensinar esses pais a ministrarem os bebês no ventre, orarem pelos bebês no ventre, fazer o culto infantil com os bebês no ventre, abençoar os bebês, trabalhar a autoimagem desse bebê quando ele nascer, começar a trabalhar a autoestima, uma série de assuntos ligados à restauração emocional que você já pode trazer para um currículo de uma sala assim. Preparar pais para serem pais. A gente não aprendeu, não, gente, apanha demais. O problema é que a gente não sabe, não fomos ensinados a sermos pais. Nós reproduzimos nossas feridas, os nossos filhos, nossos traumas, que é um processo chamado de repetição. Normalmente repetimos o que recebemos. Eu estou vendo isso muito fortemente em vários casos. Pessoas rejeitadas rejeitam. Pessoas feridas ferem. Pessoas abandonadas acabam abandonando. E a gente vai reproduzindo e repetindo isto. E os pais, às vezes, não sabem lidar com isso, né? Nós não fomos treinados, né? E aí a mulher fica grávida, compra todas as revistas, aquelas de bebês, de quarto de decoração, de roupa, de enxoval, e olha, essa parte é impecável. Lê tudo, ainda mais com a internet, mas não se prepara para trabalhar a vida espiritual, a alma da criança, né? Então nós precisamos aí fazer um ministério, né? Há uma guerra travada, muito travada, séria, contra a alma, contra o coração desta geração.
Há uma guerra travada. E as crianças estão sendo, né, excluídas, feridas, machucadas, desestruturadas, ainda pequenas. E o pior, tudo isso mascarado pela aparência, por aquele rostinho, né? E aí o diabo consegue atingir a resto da vida da pessoa. As outras fases vão ficando mal resolvidas. Quantos já viram um adulto infantilizado? Aliás, segundo a psicanálise, a infância é quase uma transferência, ela quase que vai até a gente morrer. Ou seja, a gente traz da infância muitos comportamentos infantis, né? Até o pastor estava dizendo que, por exemplo, os homens, a diferença do brinquedo dos homens com o brinquedo das crianças é só o preço, né? É só o valor, né? Às vezes eu me sinto também criança, eu estou sentindo assim que agora que eu fiz 30 anos, eu estou me sentindo cada vez mais criança. Eu falo, eu não estou amadurecendo não, eu estou ficando criança. A Adelina fala, você está cada vez mais infantil. Eu falo, ai que bom. Agradeço a Deus, porque eu estou ficando cada vez mais infantil. Acho que eu fui uma criança muito livre, tá, irmãos? Eu tive uma história de infância muito diferente da pastora. Eu fui criado num lar bem estruturado. Eu fui criado num lar saudável. Nós 6 filhos somos muito unidos, muito perto um do outro. Meus pais, minha mãe. Eu não tive traumas de infância. Eu não tive traumas. E eu vivi minha infância com intensidade. Eu era aquela criança que vivia, aprontava. Mas meu pai pegava firme, minha mãe também. Mas eu aprontava, mas eu tive assim uma infância que eu vivia a infância, a adolescência. Então, eu não tenho aqueles crises de querer ser de viver na infância tardia, não. Mas eu acho que eu sempre fui criança, né? Então, Satanás sabe que quando ele fere uma criança, ele atinge tudo. Só. O resto da vida dela vai sendo atingido, vai recebendo consequência, desdobramento de tudo isso, né, dessas feridas e traumas. Porque a infância é o lugar da formação, a base de tudo, todas as informações, tudo que essa criança que vai permanecer no inconsciente, ou na alma, ou na psique, ou no consciente, e no consciente dela, na memória, é construído na infância, querendo ou não isto. E o bebê, ainda no ventre, tem essa capacidade de absorção, de receber informações do mundo externo. Quer ver uma base bíblica? O encontro de barrigas mais pentecostal da história, que foi Maria e Isabel grávidas, de João Batista e de Jesus. A presença de Jesus no ventre fez uma bagunça no ventre de Maria e Isabel. João Batista recebeu a presença, né? A Bíblia diz que ele pulava no ventre da mãe, né? Então, quer dizer, hoje as ciências, todas elas são unânimes em dizer que o feto é um ser que sente, recebe coisas boas e ruins do mundo externo. Ele não está numa caixinha preta, isolado do mundo, não. Ele só está atrás de algumas camadas de pele, de carne, de sangue. Isolado, mas ele está no mundo. Agora essa criança no ventre está recebendo coisas boas e coisas ruins. E o diabo sabe disso e vai tentar trabalhar para gerar trauma, gerar culpa, né? O diabo, né, investe pesado para contaminar esse tesouro. Repete comigo, a alma. Aí, quando eu falo alma, gente, eu vou falar várias expressões que são técnicas, né? Inconsciente, psique, alma, o que for, tá? Mas é tudo esse lugar mesmo. Né? Diga, a alma, ou coração, né? Também, né? A Bíblia usa a expressão coração para se referir à alma, o Antigo Testamento principalmente, né? Algumas culturas, né, não usam o coração para se referir à alma, usam rins. Tanto que o missionário, conforme o lugar que ele está, a tribo, ele não pode falar para a pessoa, você quer receber Jesus no seu coração? Ele não entende. Você tem que falar, você quer receber Jesus no seu rins? Ele vai entender, eu quero. Jesus entra no meu rins a partir de hoje.
Mas nós somos de uma herança mais semítica aí, né? O coração, como esse órgão poderoso, sede das emoções. Mas a alma não está, o coração não é a alma. É porque o coração é sensível, é um músculo sensível aos sentimentos. Então, para nós ocidentais e orientais, ficou mais o coração. Mas tudo isso é esse lugar, né? Inconsciente, alma, psique, coração, né? Então diga, o coração é o meu maior patrimônio. Diga, é para lá que o diabo vai tentar me imobilizar. Diga, é na alma que as ações do inimigo vão ser direcionadas. O ataque emocional na infância e demais fases tem a intenção de desestruturar o meu maior patrimônio, a minha maior herança, a fonte da minha vida. Olha o que diz o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, vamos ler juntos? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Eu gosto de uma expressão da NVI que diz, sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Olha como que dá uma amplitude maior no sentido. Tua vida, a tua adolescência depende disso, a juventude, teu casamento, a tua profissão, tua vida na igreja, a forma como você se relaciona com os seus parentes, com os seus filhos, com os seus amigos, com seu esposo, com a sua esposa, com o seu pastor, com o seu patrão, depende do seu coração. Aliás, Freud diz que o sentir, a paixão, a emoção, influencia mais as nossas atitudes do que os nossos conceitos, pensamentos. Quando o positivismo entrou no mundo, né, a partir da sociologia de Augusto Comte, né, se descartou no mundo científico a emoção. E o mundo entrou, a partir do século XIX, em ciência pura, ciência pura, ciência pura, ciência pura, ciência pura, ciência pura. Aí vem Freud e fala de inconsciente. Ele revoluciona a ciência. Porque, de repente, a ciência tem alma. Aliás, uma pós-doutora escreveu um livro, foi lançado na editora Mackenzie, esqueci o nome dela agora, chamado, o livro foi editado pela editora Cultura Cristã, A Alma da Ciência. E de repente, a razão tão endeusada, nos séculos XVIII, XIX, né, tão adorada como agora nós somos racionais, de repente sofre um abalo, a emoção. E agora, não se tem dúvida do quanto a emoção tem um papel forte no nosso comportamento. Até na tecnologia, até mesmo nas ciências exatas. O positivismo tentou descartar a emoção de tudo, limpar o conhecimento humano da emoção. Agora, estamos voltando tudo de novo. Porque se descobriu que ciência tem alma, que até a matemática tem alma, né? O comportamento humano é mais influenciado pela paixão do que pelos conceitos teóricos, do que pela razão. Isso significa que quem manda mais em nós é a emoção e não a razão. A emoção manda mais, controla mais do que a razão. Aquela pessoa centrada, né, estudada, né, racional, fria, coloca ela debaixo de estresse para você ver. Coloca ela numa situação estressante. A emoção vem com força. Eu tive um momento assim, eu não sou um cara, eu sou um cara assim, que eu me acho um cara ponderado, é claro, todos nós, ninguém é de perto, ninguém é normal, né? Mas eu me acho um pouco normal, de vez em quando não. E eu estava com meu pai quase morrendo na beira da porta do hospital. Meu pai é mineiro,
é militar, era militar, tem toda uma assistência militar em Minas, do melhor, um dos melhores planos de Minas. Eu trouxe ele para o Espírito Santo, que ele não estava bem, e ele ficou 40 dias na minha casa, depois faleceu nesses 40 dias. E quando ele estava na beira da crise, nós descobrimos que ele tinha um câncer, e ele estava em estado terminal já, foi assim, a gente tratando uma coisa, era outra. E eu estava em Espírito Santo, ele não tem plano lá. Não dava tempo de levá-lo para Minas. Eu pus ele no carro, falei, vamos para o hospital. Cheguei na porta do hospital, eles não queriam atender. Meu pai em crise, gritando. Eu não podia pegar a estrada, 4 horas de viagem, para levá-lo para Minas. Não dava tempo, nem de pôr numa remoção. E, irmãos, aquele dia eu estressei. Tinha uma irmã da minha igreja com a gente. E assim, eu estressei, eu saí do meu normal, eu entrei no sobrenatural do Eber. A irmã da igreja me viu daquele jeito. Ela falou assim, depois, né? Aquele é o meu pastor? Aquele é o pastor Eber que eu conheço lá na frente, que fala tranquilo, que fala manso? Meu Deus, eu não conheço aquele homem não. Porque eu estressei. Né? Porque eles queriam que eu voltasse com ele para casa. Né? Chamei jornal, fiz uma bagunça, você não tem ideia. O jornal foi, aí quando o jornal apareceu lá, eles atenderam. Né? Mas assim, ela ficou admirada, como que eu debaixo de emoção, era diferente da minha pessoa no púlpito. Né? Coloca um ser humano debaixo de estresse, você vai ver o que está por dentro. Né? A alma vem para fora. Né? E aí, o diabo sabe muito disso, que a fonte, que o tesouro de uma criança é emoção, é coração, é alma. É o tesouro para a vida toda, é fonte. Eu gosto dessa expressão também, fonte, onde você vai tirando os suprimentos. E se esta fonte está contaminada por um trauma, por uma ferida, por um abuso, por um maltrato, por uma violência, por uma rejeição, essa fonte pode continuar contaminando igual Chernobyl o resto da vida da pessoa. Por isso que a proteção emocional, gente, é seríssima. Por isso que nós precisamos rever os nossos currículos de escola bíblica, de ministério infantil. A maioria deles são muito bons, mas não tem essa direção. Às vezes fica muito focado só na história bíblica, sem fazer essa aplicação para os problemas emocionais, para as pressões que essas crianças dessa época sofrem. Não tem no currículo, você líder, você professor, vai pedir para o Espírito Santo. Vai usar aquele material, aquela história, aquele recurso, mas não vai ficar preso ali. Vai trabalhar as questões de alma também. A história é só José, ok, só José. Aí fica só naquela historinha de José. Gente, isso não vai mudar mais não. Nós temos que entender que essa geração precisa mais que uma história. Eu falo isso no nosso modo de lição bíblica. História não muda a vida de ninguém. O inferno está cheio de gente que conhece a história. O Jô Soares conhece mais história que muita gente. O que muda é esta palavra que tem relação com os meus problemas, que tem pertinência com a minha vida, com as minhas crises, com as minhas demandas espirituais, emocionais, sexuais. Eu sou confrontado, sou curado, eu me encontro nela, ela se encontra em mim, e aí eu me posiciono, eu sou curado, sou restaurado, eu me arrependo. Então o líder de criança precisa pegar essas histórias bíblicas, esses visuais, que são muito bons, e ministrar a essa geração. E ministrar ao coração dessa geração. Porque é na infância que tudo começa. A criança é como uma esponja. Repete comigo, a criança absorve informações, reproduz tudo que vê ao seu redor. Sabe, elas não conseguem dar conta, das suas angústias, dos seus sentimentos. Elas são pequenas demais, elas não conseguem, elas não estão preparadas para verbalizar o que sentem, elas não são protegidas, treinadas, como eu falei, emocionalmente, e elas vão absorvendo como uma esponja. Como uma esponja. Elas não têm filtros, defesas ainda.
E quando tem, são defesas construídas na ferida. Que a ferida produz defesas. Mas essas defesas são perigosas, que é como o ouriço, que ferem. Por isso que uma pessoa que é muito rude, muito grossa, ou muito altiva, ou muito orgulhosa, ou muito rebelde, pode vasculhar as questões de alma. Olha lá, ó. São defesas que a pessoa cria na vida. Se torna uma pessoa crítica, pessoas muito críticas. Pode vasculhar, tem algum problema de autoimagem, algum problema de rejeição, tem alguma coisa mal resolvida lá atrás. Porque são comportamentos de defesa que nós vamos criando. Pessoas muito agressivas, muito duras, muito... Agora, isso tudo pipoca no casamento. Por isso que casamento tem que ser estudado à luz da cura interior, da restauração da alma. Eu gosto do curso da Universidade da Família chamado o curso Aliança, Amor Incondicional. É um curso para casais, onde o foco é a alma do casamento, não a informação para o casamento. Existem bons cursos de casais que trabalham mais isso aqui, a mente, a informação, princípios básicos são necessários. Mas esse curso trabalha mais o sentimento do casal. Eu gosto muito, nós já estamos na 6ª turma lá na igreja. Não é? A criança, ela absorve 100% de tudo que está acontecendo no ambiente. E aí, né, são alvos fáceis. Não é? Os pais nunca tiveram a oportunidade de curar-se das suas próprias feridas. E aí o que fazem? Passam essa bagagem para os filhos. Nós transferimos essa bagagem emocional para os filhos. Quer ver? Crianças não comem abóboras porque às vezes o pai e a mãe não comem abóbora. Criança não bebe, não come fruta, só come fruta gelada porque a mãe só come fruta gelada. Nós vamos ensinando as nossas manias para os nossos filhos, não é? Os vícios que os bebês, as crianças menores já têm, é tudo nós que colocamos. Quer ver um deles? Só um exemplo de como que nós transferimos. Tem uma pesquisa de uma universidade europeia, não estou lembrado qual, se não me engano da Inglaterra, que diz que o ventre é muito barulhento. O ventre não é um lugar silencioso. Absoluto. Não. Bebe uma água, bagunça a sua barriga assim, põe um ouvido, pede alguém beber, põe lá o ouvido, fica blá, blá, parece um trovão, parece um... E aí o coração, tum, 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 que não para. Então, bebê não é criado no silêncio não, o feto é criado no barulho. E aí nasce. Aí a gente faz, ó, vira aquele silêncio, o quarto, aquela penumbra. Aquele, o neném está dormindo. Aí tem uma pesquisa que diz que uma das causas de choro de bebês é o silêncio. Ele não está acostumado com o silêncio. Ele está acostumado com o barulho, ele estranha aquele mundo silencioso. Né? E é pesquisa científica mostrando que bebês choram menos quando eles saem e vivem normalmente naquele ambiente que ele foi criado. Né? Nós colocamos manias nos nossos filhos e medos também. Nós transferimos muitos traumas nossos para os filhos, muitos problemas nossos para os filhos. Né? As nossas frustrações muitas vezes, né? Então está tudo em desenvolvimento, os órgãos de sentido estão em desenvolvimento, a capacidade de armazenar a informação, mas também o alicerce emocional, né, sendo influenciado pelo meio. Né? Eu tenho aqui uma pesquisa de Max Planck, do Instituto de Psiquiatria de Munique, na Alemanha, descobriu que traumas sofridos na infância deixam marcas no DNA. Max Planck. Depois eu passo o nome para vocês. Né?
deixam marcas no DNA. Deixa eu ler aqui, olha, ele sugere que abusos, por exemplo, causam alterações epigenéticas que deixam vítimas mais propensas a transtornos de ansiedade e humor, como depressão e transtornos de estresse pós-traumático. Essa equipe de pesquisas mostrou pela primeira vez que variantes genéticas do gene FKBP5 podem influenciar alterações epigenéticas nesse gene, induzidas por trauma inicial. E que em indivíduos com predisposição genética, o trauma provoca alterações a longo prazo na metilação do DNA. A metilação é um processo em que há um deslocamento do núcleo do gene que conduzem a uma desregulação duradoura do sistema hormonal do estresse. Como resultado, as pessoas afetadas são menos capazes de lidar com situações estressantes ao longo da vida. Então, isso não é invenção da igreja, falar de cura, falar de restauração, de proteção emocional. Né? Há uma quantidade de gente muito grande, o mundo, como eu falei, pingando mágoa, gente, né, paralisada por palavras, paralisada por atitudes, por abusos, por gestos de ofensa. Tudo isso, a maioria deles provocados na infância. E o trauma paralisa, o trauma imobiliza, o trauma limita nossa potencialidade, nossas habilidades. Né? E por isso que eu sempre falo, 80% dos problemas emocionais dos adultos, esse 80% é meu aí, tá, gente? Não tem pesquisa nisso não, é chute meu aí, mas é mais da minha experiência. Ainda quero fazer uma pesquisa sobre isso. Mas 80% dos traumas dos adultos foram cavados na infância. Ela tem um poder avassalador sobre o ser humano, sobre as outras fases, e vão paralisando, desacelerando, né, sucesso, enfraquecendo a personalidade. Eu fiz uma clínica da alma na igreja chamada Decepção, a ferida que paralisa. Né? A decepção tem um poder de imobilizar as pessoas. Decepção com Deus, decepção comigo mesmo, decepção com os outros. Paralisa. Muita gente congelou ali, numa palavra, numa fala, num toque, numa rejeição. Né? E o custo para isso é muito alto, né? O custo para a família, o custo para a pessoa, o custo para o governo, o custo para a igreja. Tantas pessoas que vão dar trabalho, dão trabalho na igreja, dão trabalho para os seus líderes. Quantas crianças vão ter problemas na escola? O custo é tanto numérico quanto qualitativo, né? E aí por isso que o diabo então está trabalhando. E olha, tem ferido os pais, porque quando ele consegue ferir pai, os pais ferem os filhos, ferem os filhos, ferem os filhos. Né? Atacando a família mesmo. Né? Satanás ele é estratégico, ele sabe como produzir em série pessoas frustradas, pessoas magoadas, pessoas feridas. Né? Com isso ele tira os nossos filhos do propósito de Deus. Eu digo o seguinte, que os problemas de alma muitas vezes aproximam as pessoas de Deus, né? Pessoas procuram Deus porque estão com a depressão, com o medo, com a crise, com alguma coisa, elas vão para a igreja, vão para trás de Deus. Mas problemas de alma também afastam as pessoas de Deus e da igreja. Uma das causas de muita gente estar se desviando é porque não se resolveu. Não se resolveu. Não é? E aí vem a carência, não é? Vem os problemas de insatisfação, sentimento de insegurança, de baixa autoestima, autoimagem negativa, de complexo de inferioridade, complexo de superioridade. Aliás, complexo de inferioridade, complexo de superioridade, naquele visual da identidade, eu não trouxe hoje, quem comprou, sabe, está lá uma moeda, né, que eu fiz, de dois lados. Complexo de superioridade e de inferioridade são dois lados de uma moeda só. Ou seja, todos esses dois comportamentos estão ligados à identidade, autoimagem negativa.
problemas na formação da identidade. E aí vai, né? E aí, durante a vida, nós vamos criando mecanismos de compensação, de correr atrás, de querer passar por cima, um processo, às vezes, inconsciente, de tentar compensar. E essa geração de crianças, cada vez mais tentando compensar suas dores, suas feridas, aonde? No videogame, no consumismo, na compra desenfreada, né? Perdão. Ei? Fone. É isso. Então essa geração está cada vez mais buscando compensar no sexo, nas drogas, no consumismo, suas crises emocionais, né? Esse consumo desenfreado, não é? E aí uma geração que não sabe lidar com a frustração, porque nós pais não soubemos, nós fomos muito frustrados, nossos pais não nos deram isso, não nos deram aquilo, não nos deram aquilo outro, não nos deram um certo conforto, aquele brinquedo, né? Muitos dos pais mais velhos hoje vêm de uma geração que não tinha tanta coisa, que lutou mais um pouco com dificuldade. E agora, o que nós queremos fazer? Poupar os nossos filhos de toda frustração. Queremos dar tudo o que eles querem. Queremos dar na hora, eles pedem, nós vamos satisfazendo imediatamente. Desde bebê, quer ver? O bebê faz aquele resmunguinho, você já vai lá, chupetinha. Faz a resmunguinha, vai lá, mamadeira. Faz outra resmunguinho, vai lá, colinho. Outro resmunguinho, vai lá, a gente não quer deixar ele chorar. Eu sei, não devemos deixar os bebês chorarem. Eu estou falando de um exagero. E que vai só redimensionando-se para outras coisas. Vai crescendo, tudo que quer vai dando. E a gente vai se matando, se arrebentando. Gente, eu conheço o pai que deixa de comprar remédio para comprar smartphone para filho. Comprar roupa de marca para filho. Gente que não tem conforto nenhum às vezes, para poder, às vezes, se matar, porque o filho quer. E a gente vai entrando nessa onda de satisfazer, né, isso, porque é um processo de compensação, né? E aí cada vez mais essa geração se torna mais consumista, mais egoísta, mais individualizada, mais individualista, né? E não se afirmam. Não se afirmam. Filhos inseguros, depois que não conseguem mais sair do ninho, nós queremos mantê-los no ninho, confortável, comidinha na boquinha, o tempo inteiro. Sem esforço algum. Sem nenhuma frustração. Olha o extremo, que a gente sai daqui e vai para lá, para outra ponta. Nós, humanos, né? Sempre tramitamos nos polos, nos extremos. A gente não teve nada, quer dar tudo. Teve tudo, quer tirar tudo. Eu conheço pais que tiveram tudo e agora os filhos estão urrando para ganhar um negocinho. Né? Então, ou transferimos do mesmo jeito que também tivemos. E aí, isso vai atrapalhando a criança no seu desenvolvimento, né, na sua forma. Repete comigo, a frustração em crianças faz parte do amadurecimento emocional. Muitas vezes é necessário o filho perder, ficar sem, faz parte, ele precisa disso, porque o mundo não poupa ninguém. O mundo não dá comidinha na boca.
Aliás, esta geração, acho que eu já falei isso aqui na última aula, não sei nas nossas últimas aulas, geração nem, falei? Geração nem, que nem quer trabalhar e nem quer estudar. Porque descobriu que o ninho é muito confortável. Papai e mamãe se matam, se arrebentam, dão tudo na boquinha. E eu atendi já 3, 4 casos de pais que me procuraram, o filho não quer sair de casa, não quer fazer faculdade, não quer trabalhar, só quer ficar no videogame, na internet, dentro de casa, né? É a geração que só quer net, internet e marinete, né? Marinete aí é empregada, né? Que faz tudo, né? Net, internet, marinete. A geração net, internet, marinete. E o marinex, né? Que é o prato também, né? Obrigado pelo marinex. Acrescentei mais um. Net, internet, marinex. Não, net, internet, marinete e marinex, né? E aí nós queremos poupar de tudo. E muitos pais já estão tendo problema. Porque os filhos querem ficar no berço. Esplêndido. No ninho confortável. A águia, lá em Deuteronômio 32, diz que ela empurra do ninho. Ela não tem dó. Ela empurra. Joga lá de cima do penhasco. O bichinho cai igual pedra. Quando ele vai se esborrachar o chão, ela voa sobre eles, pega e leva sobre ela. Aí vem de novo, ela empurra de novo. Minha mãe está louca. Minha mãe surtou, meu pai surtou. O que é isto? Foi naquele seminário lá, leu esse livro, assistiu essa palestra, fez esse curso lá, agora está aí, surtada. Mãe, você está me tirando? O que aconteceu com você, mãe? Com você, pai? Né? Mas faz parte. Aí vem, joga de novo, joga a terceira vez, joga a quarta vez, joga a quinta vez. Daqui a pouco ele reage. Mas na hora de tirar esses braços, né? E começar a balançar os braços e começar a voar por si só, a ter autonomia de voo. E aí sim, a ave não vive em bando, ela vive solitária e vai comer o melhor dessa terra. Aí ele não vai morrer, porque se ele ficar gordo lá no ninho, velho e gordo, ele não aprende a voar, o ninho cai, porque o ninho tem uma certa prazo de validade, né? E ele fica pesado também, não foi feito para um filhote grande, uma águia pesada, o tempo inteiro. Cai, ele vai ficar lá embaixo, não sabe voar e vai ser comido pelos predadores. Então, proteção emocional, educação emocional, precisa entrar no currículo da igreja, porque o diabo trabalha nisso. 2 áreas que o diabo trabalha muito, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Amor fundamental versus famílias disfuncionais, né? É o contexto, né, que hoje as crianças estão sendo criadas, as feridas são geradas. A maioria das feridas são geradas dentro das famílias disfuncionais. Deus fez a questão do amor como fundamento, como base, não é? O amor fundamental significa aquela família, né, agenciadora de amor, agenciadora de segurança, agenciadora de autoimagem, de identidade, de segurança. Repete comigo, era para ser assim. Deus criou para ser assim, dessa forma, né? Mas segundo a Unesco, se tornou um dos lugares mais perigosos para viver. A família, é lá que as feridas são construídas, é lá que as brigas são feitas, é lá que a gente fica ferido, machucado e fere também, né? É na família, é uma fábrica de dores. É uma fábrica de desilusão, de frustração. Né? Um campo de guerra, né? O lugar que Deus criou para ser um lugar de cura, é um lugar de doença. E é por isso que os botecos estão cheios. É por isso que as mães acabam pirando, surtando, ou indo para o ativismo, e os filhos indo para as drogas e tantos outros problemas, né? Porque a família não está conseguindo cumprir esse papel dela de suprir amor fundamental. Amor fundamental. Ela não está conseguindo suprir esse papel dela. Repete comigo, o amor fundamental faz parte da existência humana. Está dentro de nós isso, gente, é uma questão de estrutura, né? Aí, eu gosto muito de uma das linhas da antropologia que fala do estruturalismo, né? Tem um
um grande teórico chamado Levi-Strauss. E eu gosto da visão dele a respeito do estruturalismo, que ele, segundo ele, existe na estrutura de uma sociedade, do ser humano, perdão, do homem, algumas coisas que são além da cultura, além do tempo, além de qualquer situação. Qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer situação, em qualquer época, elas existem. Eles desenvolvem uma escola antropológica chamada estruturalismo. E eu acredito nisso também, porque tem muita coisa que bate com a Bíblia, tem a ver com a Bíblia, a questão da maldade, do mal, e uma série de outros fundamentos, e a questão familiar. E ele vai estudar os graus de parentesco. E ele percebe que grau de parentesco é estrutural, não é cultural. Relações de parentesco existem em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer situação. Até mesmo em tribos mais remotas, mais intocáveis. Relações de parentesco. E aí a gente entende por que família, base familiar, é estrutura. Porque Deus fez assim. É lugar de aceitação, é lugar de segurança, de formatar compreensão, amor. Porém, essa agenciadora de amor fundamental está falhando cada vez mais, está contaminada pelo pecado, e tem se tornado cada vez mais disfuncional do seu propósito. Ou seja, às vezes a família não infrói nem contribui, Pelo contrário, às vezes piora a situação da pessoa. Era para funcionar como uma engrenagem bem alinhada para formar a identidade da criança, e às vezes tem dentes quebrados, E aí nós estamos vendo na figura, pais que brigam, que desrespeitam, são sementes de destruição que vem, E a criança é como um termômetro emocional do lar, ela vai perceber isso, ela vai refletir tudo isso. No curso que a gente está fazendo lá, o Criação de Filhos, como criar seu filho, tem uma lição, como criar uma criança segura. Eu gosto muito daquela lição, porque ela fala que, o Gary N. que às vezes o fato da criança não dormir no quarto, querer dormir no quarto dos pais, dá problema à noite, aí vem outros problemas também, ligados até falei isso na aula de libertação, medo, outras coisas mais. É o medo dos pais se separarem. Que o maior medo da criança hoje é que os pais se separem. E às vezes esse medo é refletido nisso aí, Ela ouve brigas. Às vezes o casal não briga perto, mas a criança percebe que eles não estão bem. E o maior medo, segundo o Gary, o maior medo de uma criança hoje é que os pais se separem. E que os pais precisam dar mesmo quando brigam, precisam sempre sentar com os filhos e dizer sempre para os filhos: olha, eu e a sua mãe, eu e seu pai, estamos juntos e fechados um com o outro. Sempre ministrar essa segurança para os filhos: nós não vamos nos separar, nós nos amamos. Porque a criança tem medo. E às vezes a criança vem para a igreja, esse comportamento rebelde pode ser fruto desse medo. Às vezes a carência dessa criança é fruto desse medo. Então perceba que medo, carência, uma série de comportamentos, rebeldia, podem ter ligação no emocional, nem sempre no espiritual. E, como eu falei na aula de libertação, tem que ser verificado. Tem que ser verificado. Até o bebê consegue perceber o ambiente emocional da casa, do lar. Até o bebê consegue. Parece que é uma comunicação emocional inevitável ali. Praticamente inevitável. E qualquer falha no sistema de uma família disfuncional pode colocar em risco essa criança, porque ela aprende por imitação. Bebê, gente, criança aprende sem ver. Criança percebe que não está bem. O desafio da maturidade emocional. Eu tenho um conceito de maturidade. A proteção emocional
é um desafio. Diga comigo, a proteção emocional é um desafio. Eu peguei esse conceito aqui de uma psicóloga, eu gostei muito, de Olga Tessari. No livro dela, Dirija Sua Vida Sem Medo, né? Da editora Letras Jurídicas. Dirija Sua Vida Sem Medo, Olga Tessari. Ela fez um conceito bem amplo, sabe? Bem simples. Mas eu gostei demais desse conceito. O que é a habilidade emocional? O que é maturidade emocional? Olha que alvo que nós precisamos ter como pais. Vamos ler juntos? É meio comprido, mas dá para a gente ler. Vamos lá? O conceito dela, vamos juntos? Maturidade emocional, vamos lá? É a habilidade que a pessoa tem de se relacionar com outras da melhor forma possível para si mesma. É evitar que problemas pessoais interfiram no desempenho profissional. É a capacidade de ver a vida por um ângulo mais positivo. É ser simpático com os outros, mesmo diante de contrariedades. É a aceitação de si mesmo. É ter respeito para consigo e com os outros. É ser paciente, objetivo e ter a capacidade de lidar com adversidades sem se deixar abater totalmente, sem se indignar ou sofrer sem motivos suficientes e reais. É conhecer os próprios limites e respeitar os dos demais. É saber fazer escolhas e arcar com as consequências dela. Pessoa emocionalmente madura tem do seu bom senso de humor. A maturidade emocional também é aceitar a responsabilidade pelas consequências dos seus atos, tomar decisões baseadas em critérios e valores pessoais, ter independência financeira, ser menos egoísta, ter mais consideração pelos outros. Muito completo esse conceito dela. Por quê? Eu gostei, por exemplo, da forma como ela associa a maturidade emocional à independência financeira. Pastor, qual é a relação uma com a outra? A relação é que muitos de nós entramos em dívidas enrascadas por falta de maturidade emocional. Você está ansioso, está estressado, está nervoso. Ao invés de pescar, você vai para o shopping comprar. E aí você compra sem entrada e fica sem saída. Tem uma frase que nós usamos no curso Crown, que é a seguinte: as pessoas compram o que não precisam, com o dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que não conhecem. Vou repetir: as pessoas compram o que não precisam, com o dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que não conhecem. Né? Eu estava lendo um livro sobre educação, Reencantando a Educação. O autor, né, ele usa essa expressão, ele é aqui do Mackenzie. Ele usa uma expressão tremenda. Ele diz o seguinte, que nós... esqueci a expressão dele. Desculpa, eu esqueci. Estava na ponta da língua, mas faltou aqui, né? Mas a questão de querer impressionar, sim, ele diz a expressão, eu lembrei. Ele diz o seguinte: o que é essa geração? É a geração assim, que pensa assim: o que adianta jantar com o Barack Obama e não postar no Face? É claro que ele não usa essa linguagem, porque o livro dele é mais antigo. A expressão dele é: o que adianta jantar com a Madonna e ninguém ficar sabendo? Por isso que existe uma campanha hoje para diminuir um pouco mais as coisas que postamos no Facebook. Menos, não é tanto isso não. Né? É menos um pouquinho. Eu li um outro artigo científico, depois eu vou disponibilizar para vocês no site, está no meu Facebook, Eber Mendes, muito bom, sobre o excesso de elogios. Elogiar uma criança é importante? Autoestima, autoimagem, identidade, sim. Mas tem pais frustrados,
recalcados, que querem compensar isso nos filhos e começam a supervalorizar os filhos, a hipervalorizar, a mega valorizar os filhos. Não conseguem ver defeitos e tudo falam: meu filho fez isso, meu filho é aquilo, meu filho é bom, meu filho é assim, meu filho é... Começam a elogiar na frente dos outros, contar vantagem. E contam vantagem dos filhos. Os filhos às vezes nem tanto isso, nem tudo isso. É mais na ótica dos pais que ele é essa coisa toda. E contam vantagem. Eu conheço muitos pais assim, né? E isso faz mal para a criança, porque vai chegar um dia que ela vai descobrir que ela é uma farsa. Ela não é tudo isto que a propaganda dos pais dizia. A propaganda é enganosa. E aí, ou ela vai entrar numa batalha emocional muito grande para manter a imagem construída pelos pais, ou ela vai entrar em depressão. Porque o desgaste para manter a imagem de bom, do melhor na escola, do cara, é muito grande, um desgaste emocional. A criança entra nessa guerra emocional de manter tudo aquilo que os pais criaram em volta dela e que não é verdade. Ela é boa, ela é joia, mas não é tudo aquilo. Bom, como nós somos donos de escola há um tempo, a gente teve muitas experiências assim. Eu tive uma vez, eu lembro aqui na Crescer, um casal veio matricular a criança. Eu lembro até hoje dessa criança. E a avó veio junto. Vós são bênção, né? Vós é tudo de Deus, né? E aí, chegaram, mostrei a escola, falei da proposta, e foi fazer a matrícula. Aí daqui a pouco começou o discurso. Olha, a nossa filha, nós estamos com um pouco de preocupação, porque ela é muito inteligente. Ela é muito esperta. Nós estamos com medo disso trazer algum problema para a sala de aula, algum problema, algum conflito, porque ela é muito isso, ela é muito aquilo. E começou a elogiar a menina, assim, supervalorizar a menina como se ela fosse do outro planeta. Como eu já estava acostumado, tá bom, pai, tá bom. Já estava acostumado com isso, já tinha visto vários casos, amém. Mas aqui ela vai se socializar, ela vai aprender a lidar com pessoas diferentes, ela vai aprender outras coisas também. Não, mas assim, a preocupação da avó depois era que ela ia dar trabalho. Eu estou com medo da minha filha dar muito trabalho, porque ela é muito boa. Ok, a menina matriculou. Gente, a menina é normal, igual as outras. Não tinha nenhuma, nada mais. Era aos olhos dos pais. Aos olhos dos avós, às vezes, é perfeita. E aí a escola ajuda nesse processo de desconstrução do mito dos pais. Né? Porque ela vai, ela vivia num aquáriozinho em casa, agora ela cai no oceano. Ela vai ver que ela não é igual, ela não é a última Coca-Cola no deserto, ela não é o umbigo do mundo, né? Ela não é, porque o egocentrismo, né, faz parte dessa idade do maternal, e se não trabalhar, vai piorar, e vai para as outras fases, né? E aí, a socialização vai ajudar. Então, repete comigo, a maturidade emocional é um dos maiores desafios para as crianças dessa geração e da próxima geração. Então, um grande desafio, irmãos, de nós trabalharmos esse assunto hoje, e a pastora vai trabalhar na parte prática, né? Ela tem um DVD dela que ela fala também na parte prática. Se você não conseguir copiar tudo, nem fotografar tudo, até porque ela não conseguiu trazer tudo, né? Tem o DVD que vai mostrando, né? É o maior desafio nosso, é ajudar as crianças, não só filhos, mas da igreja, ministério infantil, a experimentar essa maturidade, ser livre, não só espiritualmente, mas ser livre no campo da alma, ser livre nas emoções, serem mais capazes de lidar com pressões, com perdas, com desafios, com crítica, né, com limites, serem, como diz o conceito aqui, ser responsável para tomar a decisão certa, entender que suas consequências dessas decisões, né, aceitar a si mesma, aceitar os outros, aprender a lidar com a contrariedade,
As crianças têm baixa tolerância à frustração, à contrariedade, cada vez mais, a aceitar o outro, a si mesmo, a entender as regras, ser paciente. Olha o tanto de coisa boa que tem aqui, né? Evitar problemas pessoais que interfiram no desempenho profissional. Tem muita gente que perde emprego hoje, e a culpa é a tal da alma. E eu acho tremendo, né, quando Davi conversa com a alma dele. Parece que é uma conversa entre o espírito e a alma de Davi. Parece que Davi tem essa habilidade de se separar, não espiritualmente, mas sabe, conversar com a alma dele. Jeremias diz, né, cuidado com a alma, coração, é lugar perigoso. O coração é desesperadamente corrupto. A alma é perigosa, repete comigo, a alma quer nos dar uma pernada. Diga, a alma é um lugar liso, é um limo, né? E Davi conversa, por que estás abatida, ó minha alma? Por que você está assim, alma? Por que você está estressada hoje? Você está surtada, é? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Olha que coisa linda, Davi conversando com a alma dele. Oh Deus, de vez em quando nós precisamos fazer esse exercício. Um dia que você estiver mal, com força, com depressão, triste, angustiado, angustiada, vai para o espelho. Peraí. Está sendo? Por que está assim? Para com isso. E ele fala, volta ao teu descanso. Volta para o teu lugar, alma, ó, quieta, baixa o facho, alma. A Ana Mendes trabalha muito nos DVDs dela, se você encontra no YouTube, tem algumas coisas que tem que ter cuidado. Bom, isso é o que eu penso. Mas ela fala sobre crentes almáticos, ministérios almáticos. Nós construímos a nossa vida com Deus, a base da nossa vida com Deus hoje, do nosso cristianismo é alma, e está errado. O nosso relacionamento com Deus não pode ser construído com base na alma, porque a alma é perigosa. Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal. Tem dia que você está feliz, tem dia que você não está feliz. Tem dia que você quer ir na igreja, tem dia que você não quer ir na igreja. Tem dia que você quer orar, tem dia que você não quer nem saber de orar. Tem dia que você está fogo puro, tem dia que você está fogo zero. Alma. E a Ana Mendes fala assim, que nós precisamos sair desse ministério almático, dessa relação com Deus almática, baseada na alma, desse cristianismo almático, e entrar numa relação espírito. Ela pega lá João 4, quando Jesus fala para a mulher samaritana, adorar a Deus em espírito e em verdade. A alma é importante, claro, você está feliz, é bom demais adorar feliz, né? É bom demais louvar a Deus que você está feliz, não é? Você ganhou um carro, não vejo a hora de chegar o culto da igreja, oh Deus, e adora ao Senhor. E no dia que você não ganha nada, no dia que você perde, e aí? Adorarei ou não adorarei? Pastor, eu não vou na igreja não, que eu estou mal. O culto estava mal, o culto estava chato, aí tudo fica chato. Porque a gente passa a olhar o mundo com os nossos óculos emocionais. O culto fica chato, a mensagem fica chata, o louvor fica chato, as pessoas ficam chatas. Não vou falar Deus fica chato não, mas se bobear, fala. Porque é vida espiritual baseada em alma. A vida no espírito. A vida não é na alma. A alma é gente boa, a alma é legal, a alma é boa demais. Às vezes nos deixa bem demais. Você tem dia que você acorda feliz da vida. Feliz da vida. Meu Deus, que dia bom. Mas tem dia que você acorda mal com força. Às vezes do nada, às vezes do além. Não é? E aí? Não baseia a tua vida com Deus. E vamos ensinar às crianças isto. A não desenvolver um relacionamento com Deus baseado em emoção. Quando a emoção vier, amém. Ela é um plus. Né? A emoção é um bônus para o meu relacionamento com Deus. Mas não a base.
Ensinar essas crianças a se relacionar com Deus na fartura e na faltura. Amar a Deus, servir a Deus, adorar a Deus quando está bem, quando está mal. Foi esta a questão que que o diabo colocou diante de Deus em relação a Jó. Aí ele te adora, claro, tá bem, o cara é rico. Um monte de filho bonito, poderoso, saúde, está no topo. Por isso que ele é adorador. Quero ver se ele vai continuar na tua presença, né, sem isso, aquilo. Então Deus não faz, então. Põe a mão. Deus deixou. Mas não tira a vida dele. E aí você conhece a história. Pressão dos amigos da esposa. Perdeu os filhos, saúde, dinheiro, tudo. Então, vida com Deus não se constrói em alma. E nós precisamos ajudar os nossos filhos desde cedo a maturidade espiritual, a maturidade emocional, para que a vida espiritual deles não seja baseada em emoção, em estar bem ou não estar bem, em sentir ou não sentir. E essa geração hedonista, o hedonismo, que foi um movimento filosófico bem anterior a Jesus, está muito forte hoje, que é a geração baseada em emoção. Tem que sentir. Se eu não sentir o arrepio, o culto não foi bom. Não. É fé. Fé não é emoção. Quando nós oramos é pela fé, nós andamos pela fé. A nossa vitória é de fé em fé. Não é baseada em emoção. A emoção é um bônus no nosso relacionamento com Deus. Não é todo dia que você está bem. Só para terminar, Isaías fala: os que esperam no Senhor caminharão, correrão e voarão. 3 fases aí, vamos lá? Não se cansarão. Caminharão, repete comigo. Correrão e voarão. Pega essas 3 fases, né, da nossa vida, trazendo para a nossa vida. Tem dia que você está voando nas alturas. Você veio de um retiro, você veio de um congresso. Você foi abençoado, aconteceu um milagre, você ganhou um carro, você casou, você teve um filho, você está lá voando nas alturas, voarão. Deus fez a obra, curou uma enfermidade, abriu uma porta de emprego, você passou na faculdade, passou no mestrado, você está voando nas alturas, é bom demais, Deus é tremendo, só vitória, né? Mas não é todo dia que é assim. Tem dia que você está correndo, né? O dia a dia, né? Culto ali, Deus abençoa aqui, célula, reunião. Mas tem dia que você está andando. E esse é o dia a dia. Esse é o mais desafio. Caminharão. Eu pego essa palavra caminharão, trabalho mais para o cotidiano, o dia a dia. A unção da rotina, diga comigo, a unção da rotina. O pessoal só quer viver na unção dos encontros, na unção dos congressos, na unção do fogo puro. Aí você percebeu que você vai para um congresso maravilhoso, você vem para a igreja, parece que a igreja está ruim, está desanimada, porque o congresso foi fogo puro. Lá você voou, aqui você vai correr, e na sua casa você vai andar. Dia a dia, a unção da rotina. Jesus falou: tome a sua cruz e siga-me, dia após dia. É a unção da rotina. Temos que ensinar essas crianças. Nem sempre elas vão ganhar, nem sempre elas vão vencer. E a maturidade emocional precisa ser trabalhada, porque tudo isso começa na nossa infância. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Vamos orar uns com os outros pela maturidade emocional, pelo crescimento emocional, pela restauração emocional. E duas coisas vamos orar: por nós, um pelo outro, e para que nós aprendamos a trabalhar isso com as nossas crianças. Vamos, pega uma pessoa do seu lado, pega agora e ore com ela, para que você tenha habilidade, nós tenhamos habilidade, que essa geração tenha habilidade para trabalhar com as crianças. Feche os seus olhos e ore com essa pessoa. Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a encontrar o caminho da maturidade.
porque nós sofremos muitos reveses na infância. O diabo, quando quer nos ferir, ele usa pessoas que nós conhecemos, ele usa os pais, os parentes, os irmãos, os amigos, usa professores e pastores. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude no caminho, na busca dessa maturidade, como líderes, a vencer. Pai, comece a revelar nas nossas vidas os recalques, os sentimentos guardados, escondidos com o tempo, para que nós administremos isso na cruz. Pai, nós queremos te pedir também agora habilidade para ajudar as crianças, sensibilidade para perceber, ó Pai, quantas crianças estão desestruturadas, quantas já estão desfragmentadas, e quem sabe, ó Deus, ajudá-las, ainda enquanto é tempo, ó Deus. Pai, mais uma vez nós oramos, nos dê um coração de pastores, líderes de crianças com coração de pastores, sensíveis, que percebam, ó Deus, que estejam atentos, ligados aos comportamentos, às atitudes que revelam isso aí. Pai, toma-nos, ó Deus, nas tuas mãos, tem misericórdia de nós, ajuda-nos. Nós oramos por isso em nome do Senhor Jesus.